a 16. Hoje nós encerraremos o primeiro capítulo. Na quarta mensagem, encerraremos então toda a visão daquilo que Pedro quis nos desafiar no primeiro capítulo da primeira carta escrita por ele. Então, na primeira de Pedro 1, versículos 13 a 16, diz o seguinte, a palavra do Senhor: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, e vocês podem ler comigo, sede santos, porque eu sou santo. Muito bem. Amados, hoje Pedro começa o seu desafio para nós com uma palavra. O versículo 13 vai fazer uma junção, uma transição entre os 12 versículos já estudados e os versículos que vêm após esses 12 versículos. Então a palavrinha que faz essa junção é a palavra portanto. Alguns a chamam de uma conjunção, outros a chamam de advérbio, mas não estamos aqui para ver qual é a classificação da palavra, mas o significado dela. Portanto, está aqui para indicar a conclusão de uma ideia anterior e nos apresentar que o que será dito a seguir é consequência direta do que foi mencionado anteriormente. Então, em outras palavras, portanto, vai ligar tudo que foi dito nos 12 primeiros versículos com aquilo que Pedro agora irá nos dizer a partir do versículo 13. O que foi dito antes? O que nós já estudamos nos 12 primeiros versículos? Primeiro vos apresentei sobre a graça de Deus presente nas circunstâncias da vida. Nós vimos que independentemente das circunstâncias, sejam elas boas ou más, favoráveis ou desfavoráveis, a graça de Deus está presente, agindo nas circunstâncias, trazendo muitas vezes até mesmo a permissão de um juízo, mas trazendo salvação. E nós vimos que essa salvação pela graça de Deus, agindo nas circunstâncias, vem por uma grande misericórdia da parte de Deus. Nós aprendemos nos 12 primeiros versículos que a grande misericórdia de Deus é aquela que nos faz gerar de novo, que nos torna novas criaturas. E gerados de novo, somos alcançados e desafiados para uma viva esperança. E essa viva esperança que nós vimos aqui é a garantia de uma herança bendita nos céus. Uma herança que já está sendo gozada, usufruída por nossa irmã Natividade, desde ontem, quando seu coraçãozinho parou de bater. Ah, irmãos, essa grande herança nos dá segurança, a segurança da esperança de gozarmos essa bendita salvação, não por nossos méritos, mas por graça divina. Mas eu disse na semana passada para vocês que toda essa nossa esperança, bendita herança, tudo isso de positivo que o Senhor nos proporciona, tem também uma outra face. Eu disse para vocês que a graça de Deus não é remédio, nem antídoto e nem impeditivo para que nós não possamos enfrentar sofrimento. E nós aprendemos na semana passada sobre o ABC do sofrimento. Com A nós aprendemos que é necessário admitirmos, lembra? A possibilidade do sofrimento. E se nós admitimos que podemos sofrer, porque quem somos nós para não sofrermos se o nosso bendito Salvador, a quem hoje exaltamos, o Galileu, a estrela da manhã, o príncipe da paz, sofreu. E quem seríamos nós que não iríamos enfrentar sofrimento?
Por isso, ao admitirmos a possibilidade do sofrimento na nossa jornada cristã, precisamos extrair do sofrimento os benefícios. E um dos tremendos benefícios que o sofrimento nos dá é de podermos, com a letra C, confiar no nosso Deus. E como bônus ainda nós levamos a letra D, descansar. Amém? Confiar e descansar. E por que não dizermos também entregar a Ele cada uma das nossas necessidades? Portanto, entendeu? Tudo que a gente aprendeu. Aí vem Pedro agora e diz, portanto, o que ele está querendo dizer é que depois de tudo que eu vos apresentei, depois de tudo isso que vocês aprenderam dessa forma, entretanto, assim sendo, consequentemente, portanto, ele vai nos indicar quais são os próximos passos da nossa jornada cristã, para que possamos crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo. Então, você está com a Bíblia aberta ainda no versículo 13? Vamos ver o que é o portanto? Depois de tudo visto nos 12 primeiros versículos, Pedro vai dizer então, que o que Deus espera de você e de mim, é que nós estejamos cingindo os lombos do vosso entendimento. Essa expressão cingir os lombos, é uma expressão que nos remete lá àquela época do Império Romano, onde soldados, mensageiros, ou todas as pessoas em geral, tinham que estar para cumprir com uma designação, com uma responsabilidade, com um desafio que lhe foi entregue. Ele teria que estar de prontidão. E cingir os lombos era pegar as suas vestes, que normalmente estavam abaixo do joelho, para que não impedissem eles dessa corrida e dessa prontidão. Cingir os lombos era, puxa um pouco mais a tua veste acima do teu joelho, para que você possa estar na prontidão para correr, e não se embarace, não tropece nas suas próprias vestes. Então, cingir os lombos, quando era a expressão designada ao soldado, era justamente isso, era pegar o seu cinturão, revestir a sua cintura, apertar bem a sua veste, puxá-la, não permitir que ela pudesse impedi-lo de movimentos mais bruscos, e com aquele cinturão lhe dando estabilidade, firmeza, ele estava pronto para a batalha. Então, cingir os lombos é a expressão que significa estar preparado e pronto para enfrentar os desafios ou as situações difíceis. Existem vários exemplos na palavra de Deus onde a expressão cingir os lombos está presente. Vou passar para vocês pelo menos 3 ocasiões, para que vocês possam então estar se conscientizando de que depois de tudo que nós aprendemos, o que o Senhor espera de você é prontidão. É que você esteja cingindo os seus lombos, esteja preparado para agir, esteja preparado para correr, esteja preparado para cumprir com aquilo que lhe vai ser designado a partir do versículo 13. Olha o que diz em Lucas 12, 35 e 36. Em Lucas 12, 35 e 36, é o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Galileu, quem através de uma parábola, fala da necessidade de nós cingirmos os lombos. Veja, estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Veja que aqui cingir os lombos é estar vigilante, preparado para a volta de Cristo. Se a trombeta soar agora, você está pronto? Você está preparado? Você diz, eis-me aqui, Senhor? Está pronto para subir? Cingir os lombos é necessário, na forma de estar vigilante para a volta de Jesus Cristo. Jeremias 1,17,
um texto lá do Antigo Testamento. Olha a palavra de Deus a Jeremias, no capítulo 1, no versículo 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Então veja, Jeremias tinha que estar pronto para falar o que Deus lhe ordenasse. Você está pronto para dizer o que Deus lhe ordena a ser dito? Você está pronto para defender a tua fé? Ou você tem medo hoje em dia de manifestar a sua opinião e dizer o que deve ser dito? Porque cingir os lombos exige estarmos prontos para pregar e para anunciar e para defender a nossa fé. Mas o terceiro e último texto que nos fala sobre cingir os lombos, esse é conhecidíssimo. Está lá em Efésios 6,14. Lembra que a nossa luta, a nossa guerra e a nossa batalha, ela não é contra carne e sangue, mas a nossa luta e a nossa batalha é espiritual. Portanto, o Senhor hoje exige de você, a que você, conforme descrito por Paulo em Efésios 6,14, se revista de toda a armadura de Deus. Mas antes de colocar toda a armadura de Deus, o primeiro passo é o quê? Cingir os vossos lombos, e cingir os vossos lombos com a verdade. Você está preparado para a batalha espiritual que você vai enfrentar daqui por diante? Cingir os lombos exige prontidão e preparo para enfrentar as batalhas espirituais que virão diante de nós. Irmãos, a graça de Deus e todas as virtudes contidas nela e proporcionadas por ela, já vistas nos 12 primeiros versículos, exigem de você, de mim, de cada um de nós, prontidão, a que nós estejamos decididos a cingir os nossos lombos, a estarmos preparados para as batalhas que virão. Voltando então ao texto de 1 de Pedro, vamos lá, você está com a primeira carta de Pedro no capítulo 1 aberta, veja o que diz, voltando ao texto. Portanto, versículo 13, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, você precisa ter preparado, você precisa estar pronto, não pela emoção, mas pela razão. Tem muita gente que só se mobiliza, só toma decisões, ou está em busca de emocionalismo. Eu acho interessante que a Bíblia sempre nos chama a atenção da racionalidade, de agirmos não por impulso e por emoções, mas sim por consciência, por racionalidade. Então aqui Pedro está dizendo, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede o quê? Sóbrios. Sobriedade. Sobriedade exige equilíbrio, moderação, autocontrole. Irmãos, depois de tudo que nós vimos sobre a graça de Deus se manifestando através das circunstâncias, sejam elas boas ou más, trazendo salvação, renovando esperança, trazendo segurança, mas não nos eximindo de passarmos por situações adversas e sofrimento, você precisa então estar pronto, de prontidão, racionalmente preparado, sóbrio. Quando Paulo trata, sabe, a explicação sobre sobriedade, quando escreve aos Tessalonicenses, ele compara a sobriedade como alguém que não está embriagado. Ele inclusive fala, nós que somos do dia e não da noite, devemos ser sóbrios. O que Deus pede para você, a partir do versículo 13, é responsabilidade, é prontidão, é decisão, de com racionalidade estar sóbrio, esperando inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Graça, eu tenho que esperar em quê? Eu tenho que esperar na
graça, provedora de tudo que nós precisamos, graça de Deus. E no 14, complementa: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então Pedro está falando, lembra de quando você não conhecia essa graça? Lembra de quando você ainda não havia experimentado dessa graça? Lembra de quando você vivia na sua ignorância? Você vivia assim, sendo movido pelas suas concupiscências. Leia-se, traduz-se, desejos. É assim que nós éramos impulsionados. Mas agora o que Pedro está dizendo, conhecedor da graça de Deus, portanto, consequentemente, assim sendo, cinja os lombos do vosso entendimento, esteja pronto a primeiro ser sóbrio, moderado, equilibrado e obediente, não mais deixando-se levar por seus desejos carnais. Isso é só uma introdução. Vocês viram o que o portanto está requerendo da gente? E talvez você pergunte, pastor, eu devo estar obediente ao quê? Porque no versículo 14 está dizendo, haja com sobriedade, com prontidão, seja obediente. A pergunta talvez seja, obediente a quê? E a resposta virá através de três pontos que eu quero agora aplicar em nossas vidas, a partir do versículo de número 15. Do versículo 15 a 25, nós descobriremos hoje 3 verdades. O que é a obediência que o Senhor requer de nós? Então, com a Bíblia aberta em 15, leremos 15, 16 e 17. O versículo 15 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o que, irmãos? Santos. Mas santos quando? No domingo. É isso. Eu vou ser santo no domingo. Vou botar minha máscara de santo, vou colocar minha roupa de santo, vou colocar meus trejeitos de santo, a minha palavra de santo. Olha, e é isso, é só isso. É quando você vem para a igreja. A Bíblia está dizendo que a gente precisa ser santo, e ser santo em toda a vossa maneira de viver. A obediência começa a nos incomodar aqui. E no versículo 16 diz, porquanto está escrito, sede santos. Mas por que eu devo ser santo, pastor? Porque aquele que me pede para ser santo, ele é o quê? Santo. E no 17 ele conclui dizendo, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não é interessante que no versículo 14 ele pede obediência como filhos? Ele está tratando com filhos. Esse desafio aqui não é para os do mundo, esse desafio aqui é para os filhos. E tem filho de Deus aqui ou não? Se você é filho de Deus, o Senhor requer de você o quê? Cinja os lombos do teu entendimento, usa a tua cabeça. Não é por emoção, mas é por racionalidade. E no teu entendimento seja sóbrio, equilibrado, moderado. E seja, se és filho, obediente. Por isso que a primeira reflexão nos versículos 15, 16 e 17 é: a que eu devo obediência, pastor? Obediência ao imperativo da santificação. Eu vou repetir mais uma vez: obediência ao imperativo da santificação. O que é um imperativo? O que é um imperativo? Uma ordem.
Veja que o verbo aqui não está nos sugerindo, mas ele está aqui no imperativo: sede santos. Não tem opção, é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. Há um imperativo diante de nós, e prontidão, cingir os lombos, exige essa sobriedade, exige essa obediência. Irmãos, santificação é o processo contínuo em que nós somos transformados à imagem de Cristo, nos separando do pecado e nos dedicando a Deus. Santificação é obra da graça divina, quando o Espírito Santo, que em nós vem a habitar, vem nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. Será que, se eu perguntasse para você hoje, você responderia com convicção a minha pergunta? E a minha pergunta é simples: quantos aqui têm plena certeza que o Espírito Santo de Deus em vós habita? Diga amém. Por que você tem essa certeza? Porque o pastor Joel lhe disse. Quem nos dá certeza da habitação do Espírito Santo em nossas vidas? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que no dia em que nós cremos em Jesus, e quantos aqui creram em Jesus? Vocês foram selados, e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Se você me disser que não tem o Espírito Santo, está esperando uma segunda bênção, está esperando o pastor Joel marcar o culto da descida do Espírito Santo, o culto da segunda bênção, o culto do batismo do Espírito Santo, se você está esperando por esse dia, você tira o seu cavalinho da chuva e você pode esquecer. Porque o que será pregado do púlpito dessa igreja é: arrependei-vos e convertei-vos. Porque aquele que se arrepender e se converter, já é a habitação do Espírito Santo, amém ou não? Ele vem habitar em nós, ele vem nos selar, e ele deve dirigir a sua vida. Se a sua vida não está sendo dirigida pelo Espírito Santo, questione-se se porventura ele habita em você ou não. Porque se tiveres dúvida disso, é porque não eres salvo. Irmãos, o chamado à santidade reflete a transformação que ocorre a partir da salvação. Não é opção, é imperativo. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quais são os fundamentos bíblicos da santificação? Eu encontro o fundamento bíblico da santificação desde o Antigo Testamento. Veja o que diz a palavra de Deus em Levítico 19:2. O que Deus almejava para o seu povo, o que Deus desejava do seu povo, que foi chamado, que foi eleito, que foi escolhido, que foi cuidado, que foi paparicado por Deus. O que Deus esperava do seu povo, o que Deus esperava de Israel. Em Levítico 19:2 diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis. Por quê? Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não havia outra opção para Israel senão viver em santidade. Mas esses fundamentos bíblicos da santificação transcendem o Antigo Testamento, chegam ao Novo Testamento. Abra sua Bíblia na 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, 3 e 4. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Você pode ler em voz alta: a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E o que é a fornicação senão a imoralidade sexual? Aqui só está tratando de uma questão. O desejo de Deus é que cada um busque a santificação, fuja da imoralidade, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. O que é o seu vaso? O seu corpo. E saiba possuir o seu corpo em o que? Santificação e honra. Você quer mais? Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14.
As palavras do autor de Hebreus no capítulo 12 e 14 é a seguinte: segui a paz com todos, mas segui também o que? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você consegue entender porque Pedro, depois de nos explicar sobre a graça de Deus, e inclusive nos alertar para o sofrimento, ele diz: olha, portanto, sabedores de tudo isso, sejam sóbrios, sejam obedientes, e obedientes em primeiro lugar ao imperativo da santificação: seja santo, porque eu sou santo. A santificação é vista como uma transformação interna, transformação que é operada pelo Espírito Santo, que capacita os crentes a viverem de acordo com os padrões divinos. E olha que lindo o texto, um dos textos também muito repetidos aqui nessa igreja, Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Olha o que Paulo nos alerta quando escreve aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Compaixão de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Culto racional. Quanta gente em busca de emoções, quanta gente querendo viver pelo emocionalismo. A Bíblia está dizendo: sabe o que é que nos faz de fato obedecer ao Senhor? Não são as emoções. As emoções são válidas, sim, mas sabe o que nos faz de fato obedecer ao Senhor? É a racionalidade, é o culto racional. É você ponderar o que está sendo pregado, é você de fato confrontar o que está sendo pregado com essa palavra, e que essa palavra transforme a sua vida, como diz no versículo 2: não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados, e pela renovação do vosso quê? Entendimento. Olha aí a racionalidade de novo, olha o entendimento aí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra? E agora veja como tudo se encaixa. Depois do portanto de Pedro, que faz a ligação dos 12 primeiros versículos com o que vem a partir do versículo 13, o que o portanto nos chama a atenção? Portanto, cingindo os lombos do vosso quê? Entendimento. Olha como a mensagem de Paulo se encaixa com a mensagem de Pedro. Você precisa renovar o seu o quê? Entendimento. Racionalidade. Entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E você viu o que nós acabamos de ler nas palavras de Paulo? Como filhos obedientes, disse Pedro, não se conformando com as concupiscências. O que foi que o nosso irmão Paulo nos diz aqui? Não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados. A palavra de Pedro vem junto com a palavra de Paulo a te chamar a racionalidade hoje, de saber que há um imperativo, não é uma sugestão, é uma obrigação. Meu amado irmão, se você se apresenta como filho de Deus, há um imperativo, e esse imperativo requer obediência, e o imperativo se chama: seja santo, porque Deus é santo. Santifique-se, busque a santidade, busque a santificação, e como diz o autor de Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. A conversão, já dizia John Wesley, a conversão tirou o crente do mundo. Sim, quando eu me converto, eu sou salvo do mundo.
A conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E é isso que a gente precisa. Porque muitas vezes tem aquele velho ditado, lembra? Às vezes a pessoa sai da pobreza, sai da situação desesperadora, mas não permite que a pobreza saia do seu coração. Irmãos, é tão lindo quando a gente vai na casa de uma pessoa humilde e a gente vê tudo limpinho, a gente vê tudo organizado. A casa é humilde, é de terra batida, e eu já fui nesse mundo afora visitar irmãos em Cristo, gente de Deus, vivendo em extrema pobreza e dificuldade, mas onde não se via pobreza e dificuldade como sinônimo de sujeira. Limpo, panela brilhando, podia usar panela como espelho. Agora tem gente que sai da pobreza, mas a pobreza e a miséria não saem do seu coração. Você pode botar ele para morar no Morumbi, ele vai continuar com a pobreza dentro do seu coração. E sabe, tem gente que foi alcançada pela graça da salvação, foi tirada do mundo, foi liberta dos seus pecados, mas que ainda não tirou o mundo do seu coração. John Wesley diz que a conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. O papel do Espírito Santo no processo de santificação é preponderante. Lá em Gálatas 5,16 está escrito: digo, porém, andai em espírito. Quem anda em espírito não cumpre a concupiscência da carne. Por isso que, em função desse imperativo, sede santos, porque eu sou santo, Pedro exorta os crentes a viverem em temor durante a sua jornada cristã. Volta para Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, o imperativo da santificação termina com as palavras de Pedro dizendo que você precisa viver em temor durante a sua jornada cristã. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu gosto tanto de comparar as palavras de Pedro com as palavras de Paulo. Vai lá em Filipenses comigo, no capítulo 2, no versículo 12. Filipenses 2:12. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. E operai a vossa salvação com o quê? Com temor e tremor. Viver uma vida de santidade é viver em obediência. E entenda temor e tremor como reverência. Reverência a Deus, permitindo que o Espírito Santo nos transforme à imagem de Cristo. Por isso, em primeiro lugar, o portanto do nosso irmão Pedro nos liga a graça de Deus a um imperativo. E qual é o imperativo? O imperativo da santificação. Não é opção, é obrigação. Sede santos, porque eu sou santo. A segunda aplicação do portanto de Pedro vem agora nos versículos 18 a 21. Veja o que diz nos versículos 18 a 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos
e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A primeira aplicação do texto é que eu devo sim cingir os meus lombos, ser sóbrio, usar o meu entendimento para viver em obediência a um imperativo, e é o imperativo de viver a vida em santificação, em santidade. Mas a segunda aplicação nos versículos 18 a 21 é que a razão desse imperativo, a razão do imperativo de vivermos em santidade, é porque, meus amados irmãos, houve um alto preço pago para a nossa santificação. Por que Deus hoje dá esse imperativo? Viva em santidade, santifique-se, seja santo, ande em temor e em tremor. Sabe por que há esse imperativo? Porque, meus amados irmãos, houve um alto preço pago para a nossa santificação. Nossa redenção foi comprada, e comprada não com ouro, não com prata, não com pedras preciosas. A nossa salvação e a nossa santificação foi comprada pelo precioso sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Irmãos, a salvação é pela graça, amém? Mas não foi de graça. A salvação é pela graça de Deus, mas não foi de graça. O preço pago para a nossa salvação foi o sangue precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A crucificação de Jesus é o ápice do sofrimento causado por nossos pecados em Jesus. Jesus, sendo inocente, tomou sobre si os pecados da humanidade para oferecer salvação a todos. A dor física da crucificação é um reflexo do peso espiritual do pecado que ele carregou. Por isso que, em nome de Jesus, se você se diz filho de Deus, porque um dia creu em Jesus Cristo como Salvador, há um imperativo para você, há um imperativo para mim: sede santos, porque eu sou santo. E sabe por que o Senhor exige isso de nós? Porque houve um alto preço pago para nossa santificação, é o sangue de Cristo. Qual o preço do sangue de Cristo? Ah, meus irmãos, a salvação é pela graça de Deus, louvado e bendito seja Deus. Mas a salvação não é de graça, teve um preço a ser pago, o do precioso sangue de Jesus. Eu vou dar para vocês uma ilustração. Eu li essa ilustração e achei ela linda. Um homem andarilho seguia descalço caminhando por aquele asfalto causticante. Ele estava descalço caminhando, e um homem bondoso passando viu-o descalço e imaginou: os pés dele devem estar dilacerados por esse asfalto quente. Eu não posso deixar de fazer algo. Aquele bondoso homem, vendo aquele andarilho descalço caminhando pelo asfalto causticante, foi até uma loja e comprou um par de sapatos. Ele pagou aquele par de sapatos e foi e retornou e encontrou o andarilho com seus pés descalços caminhando pelo quente asfalto. Ele se aproximou daquele andarilho e disse: venha cá, eu tenho um presente para você, esse par de sapatos. Aquele andarilho, com lágrimas nos olhos, calçou aquele par de sapatos, agradeceu aquele homem bondoso e seguiu agora a sua caminhada com os pés calçados. Quanto custou esse par de sapatos para o andarilho? Quanto custou? Nada. Graça. Mas ele precisou receber, ele precisou aceitar. Agora, irmãos, quanto custou esse par de sapatos para o bondoso homem que o comprou? Não foi de graça, ele pagou.
Você entende que a nossa salvação é um presente? Como o andarilho que recebe o par de sapatos, ele não pagou nada, mas ele aceitou o presente, recebeu o presente. Agora o par de sapatos teve um preço, e um preço significativo para aquele que pagou. A nossa salvação é pela graça de Deus. Você precisa dizer, eu creio. Você precisa dizer, eu recebo. E a Bíblia diz em João 12, mas a todos quantos o receberam, a esse Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. A salvação é pela graça, mas a salvação não é de graça. Não podemos menosprezar o valor tão alto pago por Cristo na cruz do Calvário. É por isso que eu vos desafio na primeira de Paulo aos Coríntios 6, 19 e 20. Primeira de Paulo aos Coríntios 6, 19 e 20. As palavras de Paulo são as seguintes para nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por que não somos de nós mesmos? Porque fostes o quê? Comprados por bom preço. E o preço é o sangue de Jesus derramado, vertido na cruz do Calvário, o inocente pagando o preço pelos culpados, o bondoso homem nos dando o par de calçados. Não é de graça, é pela graça, mas não foi de graça. Por isso fostes comprados por bom preço. E então Paulo continua dizendo, glorificai, pois, a Deus, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém ou não? Irmãos, aprendemos hoje, nos versículos 15, 16 e 17, primeiramente o que? É que há um imperativo, e nós devemos obedecer a esse imperativo. É o imperativo da santificação. Mas por que há esse imperativo da santificação? Porque eu devo ser santo. Porque foi pago um alto preço por nossa santificação. E o preço é o precioso sangue de Jesus Cristo. Portanto, glorifique a Ele em vosso corpo. Glorifique a Ele em vosso espírito. Porque ambos pertencem a Deus. E por último, o versículo 22 da primeira de Pedro, no capítulo 1, diz o seguinte. 1 de Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Aí vem então o que eu diria para vocês, que diante do imperativo dado e do alto preço pago, devemos demonstrar a marca da nossa santificação. E uma das marcas da nossa santificação tem nome, é amor e amor fraternal. Amai-vos ardentemente uns aos outros, e amai-vos uns aos outros com um coração puro, com um coração puro. O amor fraternal é uma das evidências de uma vida santificada, porque da mesma forma como Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5,16, dizendo, andai em amor, no versículo 22 de Gálatas 5 diz, o fruto do Espírito é amor. Amor. O amor fraternal demonstra que o coração do crente está sendo transformado, pois aquele que antes era egoísta, rancoroso, indiferente, começa a demonstrar carinho, compaixão e desejo genuíno de ajudar e estender a mão aos outros. Em João 13, 34 e 35,
São as palavras de Jesus a nos desafiar. Em João 13, 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diante do imperativo dado, sede santos, em virtude do alto preço pago, o sangue de Jesus, devemos demonstrar a marca da nossa santificação. E uma das marcas tem nome, é amor. Por isso que eu quero concluir hoje essa mensagem, dizendo que vimos e aprendemos com Pedro que o portanto liga tudo que foi estudado nos 12 primeiros versículos a necessariamente aplicarmos isso nos próximos versículos. A graça que age nas circunstâncias, trazendo salvação, dando viva esperança, dando-nos não somente a esperança, mas a convicção de uma herança e a certeza da segurança, e que não nos exime de enfrentarmos sofrimentos nos quais encontramos benefícios de podermos confiar, descansar e entregar tudo nas mãos do Senhor. Tudo isso deve nos levar a uma sobriedade, a uma racionalidade, a obediência de um imperativo. E o imperativo é: sejam santos, santifiquem-se, purifiquem-se no vosso corpo, mas também no vosso espírito. A obediência ao imperativo da santificação deve me fazer lembrar que houve um alto preço pago. E se o Senhor pede de nós santidade, é porque o preço pago para que possamos viver em santidade foi o precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Que diante desse alto preço nós possamos demonstrar a marca da nossa santificação, que é a obediência ao maior mandamento deixado por Deus, o de amarmos a Ele, sim, em primeiro lugar, mas amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. É obedecer ou obedecer. Não há opção. É um imperativo, é uma obrigação. Por isso encerramos a primeira de Pedro, lendo os versículos 23, 24 e 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Logo a tua vida vai passar, meu amado. A nossa vida passa como um sopro. Esteja alerta, seja sóbrio, obedeça hoje ao imperativo da santificação, traga à memória o alto preço da tua santificação. Obedeça, demonstre a marca da tua santificação, ame a Deus, obedeça-o e ame ao teu próximo. Dedique-se ao amor fraternal, deixa o rancor, deixa o ódio de lado. Deixa todas esse teu egoísmo de lado e dedique-se a obedecer ao Senhor. A palavra do Senhor permanece para sempre. Você passa, eu passo, nós passamos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada.
que a palavra de Deus, que é o nosso norte, no processo de santificação, possa nos renovar e nos moldar à imagem de Cristo. Nunca me esqueci de quando li esse pensamento. Ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. É obedecer ou obedecer. Ou você se aproxima desse livro e obedece a essa palavra que nunca passará, ou o pecado vai te afastar desse livro. Billy Graham já dizia: a Bíblia é o meio pelo qual Deus nos transforma. Ela nos santifica e nos guia em toda a verdade. Amados, a santificação não é uma opção para o crente, mas uma necessidade. Sem santidade, ninguém nunca verá ao Senhor. Como está a sua vida? Sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Fecha seus olhos. Ó Pai,